voltando ao assunto, tirando aí os amazônidas, né, esses brasileiros aí de suas terras onde produzem, a gente sabe que o agro nessa região, ele tem um significado importante para a economia, para essas famílias, para agricultores familiares. Já tem pobreza na Amazônia. Só vai contribuir para elevar ainda mais a pobreza, a falta de saneamento, a falta de água potável. Eu até convido, Joyce, você brasileiro que está assistindo a Força do Agro, que aplaude tanto a COP30, dê uma consultada no Google. Pobreza em Belém, saneamento básico em Belém, esgoto em Belém. A COP30 não está olhando isso. A COP30, a informação que a gente teve lá em Belém, está tentando resolver 3% do saneamento básico. Belém não tem. Não é em tom pejorativo falar que quando você está no centro de Belém, você vê fezes passando a céu aberto. Isso é uma realidade. Quem vem para a COP vai olhar isso. E quando a gente transfere isso para essa retirada desses produtores rurais dessas regiões, hoje, com certeza, se os órgãos ambientais conseguirem implementar o seu plano de desocupação dessas áreas e retirar aquelas produtividades das áreas que eles criaram em quatro paredes, terras indígenas, unidade de conservação ambiental, não é que vai reinar a pobreza, não, Jorge. Tem muitas cidades aqui, muitos municípios que irão à falência. Hoje, se você retirar o pós-2008, que é o desmatamento criminoso, que eles falam após o Código Florestal, se você retirar as áreas de reserva ambiental, as áreas de reserva indígenas, se você pegar essas três situações e retirar as produções agropecuárias que existem lá, cidades inteiras, eu não estou falando de poucas cidades, vão à falência, porque são cidades que a economia dela é predominantemente o agro. Só que eles não estão preocupados nisso. Eles não preocupam com os 30 milhões de brasileiros que vivem aqui. A gente foi decidido há muito tempo pela comunidade internacional e com os aplausos e o silêncio criminoso dos demais brasileiros, que esses 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia são descartáveis, são criminosos, eles não deveriam existir. Só que aí fazer o quê? Contra uma narrativa com um império de dinheiro que reina, que patrocina isso. É difícil defender. Sem campo não há cidade. Ô, doutor, então o IBAMA ele está ultrapassando aí os limites com essa apreensão de gado, destruição de máquinas, sem decisão judicial. É uma terra sem lei. Isso, Joyce, se a gente analisa o decreto 6.514, por exemplo, a gente que é o que regulamenta a seção dos crimes ambientais, a gente vê vários descumprimentos. Mas basta uma linha da Constituição, uma linha do artigo 5º da Constituição. Primeiro, que todos são iguais perante a lei. Não é bem assim. Os amazônicas, não, infelizmente, não está inserido nesse artigo 5º que todos são iguais perante a lei. E aí nós vamos lá no próprio artigo 5º, ninguém será privado dos seus bens e da sua liberdade sem o devido processo legal. Esse devido processo legal? O devido processo legal é algo muito amplo, que vai desde o contraditório para a defesa, até a obediência dos direitos, a refundiária, a indenização, a realocação, a anulação de eventuais terras indígenas de unidade de conservação ambiental que foram criadas de forma criminosa e ilegal. Só que, por exemplo, nós temos áreas que estão sofrendo a desocupação, só que no judiciário e no administrativo existe o pedido de anulação daquela mesma área. E aí, o mesmo governo que determina a desocupação é o mesmo governo que não analisa o processo, o pedido daquelas pessoas de forma muito conveniente. Então, a Constituição tem sido rasgada. Qualquer órgão que apreenda um gado, destrua uma propriedade, faça a restrição de bens e liberdades sem devido processo legal, está violando a Constituição Federal. Isso é fato.